Capítulo 144. O remanescente. 1. Eugênie fixou os olhos na frente depois de pular do buraco. A primeira coisa que viu foram as pessoas penduradas como frutas em uma árvore negra e ondulante. Embora brevemente, Eugênie verificou cada um deles. Ninguém estava morto, mas seus rostos estavam pálidos e seus corpos estavam envoltos em uma escuridão ondulante. A visão foi o suficiente para enfurecer Eugênie. Ele tinha ouvido Hector e Evard falando sobre oferendas de sacrifício. Essa deve ser a razão pela qual eles foram pendurados na árvore, para se tornarem sacrifícios. Debaixo da árvore havia mais pessoas olhando na direção de Eugênie. Eram Hector e Dominique Lionheart, capitão da primeira divisão dos Leões Negros. Eugênie viu Dominique segurando a lança demoníaca Luentos e um braço magro caído um pouco mais ao longe. Então havia Evard Lionheart, atrás de corpo em um círculo mágico desenhado com sangue que conectava o chão e o espaço vazio. Eugênie não pensou que ninguém havia morrido. Bem, claramente, ele estava errado. Um homem estava morto, com o rosto contorcido de dor. Seu peito provavelmente foi cortado ao meio quando ele estava vivo. Seu coração e uma adaga ensanguentada estavam ao seu lado. Junto com o sangue, Eugênie podia sentir o cheiro de um remédio específico que nem mesmo o forte cheiro de sangue conseguia mascarar. A pessoa morta não era outro senão Deacon Lionheart. Eugênie não conhecia realmente aquele garoto de 18 anos. Ele era seu parente distante, muito distante. Embora ambos tivessem participado da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea anos atrás, eles não haviam conversado um com o outro. Embora tivessem trocado palavras durante o encontro no Castelo dos Leões Negros, não foi o suficiente para ser chamado de conversa. Durante aquele breve encontro, Eugênie pôde ver que Deacon o invejava e o idolatrava. O talento de Deacon era razoável e sua família não era tão poderosa. No entanto, o garoto estava muito motivado. Eugênie não tinha certeza do porquê Deacon havia resolvido participar dessa caçada, mas podia adivinhar o motivo: para melhorar a si mesmo ou para ganhar alguma coisa. Deacon Lionheart nunca teria se imaginado morrendo na floresta assim. O que é isso? Eugênie pensou enquanto olhava para o círculo mágico flutuando atrás de Evard, mas ele não conseguia entender o círculo, mesmo com o poder de Akasha. Esse é o martelo da aniquilação de Goliath. O martelo da aniquilação, a arma do rei demônio da carnificina, estava flutuando no meio do círculo mágico. O círculo mágico foi construído em um feitiço avançado que não podia ser entendido nem mesmo através do Akasha. O martelo da aniquilação era um catalisador. As pessoas vivas seriam usadas como oferendas. Além disso, o cabelo cinza de Eugênie se levantou. Vosh! Chama azul misturada com relâmpago envolveu o corpo dele, tornando-se maior. Ele entendeu a situação. Não sabia os detalhes, mas também não precisava perguntar essas coisas por enquanto. A relação entre esses três, seu objetivo e sua conexão um com o outro, tudo isso era secundário. O que Eugênie tinha que fazer agora era transformar aqueles três em vegetais. Essa era a maneira mais fácil de resolver a maior parte dessa porra de situação complicada. Não posso usar a ignição agora. Eugênie considerou suas opções. Não havia como voltar atrás que ele usasse a ignição. Pode haver mais deles escondidos neste lugar. Além disso, Eugênie não tinha aliados para cuidar dele se ele desmaiasse após usar a ignição, e tinha que ter cuidado ao usar essa habilidade em particular em situações como essa. Você realmente está vivo? Murmurou Dominique, balançando a cabeça em descrença. Dominique obteve as coordenadas exatas de Eugênie de seu bracelete e ativou com precisão a floresta da lança naquele local. A floresta da lança era um ataque que ignorava a distância. Não havia nenhum sinal revelador antes do alvo ser atacado. Como poderia ter sobrevivido a tal ataque ileso?
Dominic estava vendo o impossível com seus próprios olhos, mas ainda não conseguia acreditar. Seria melhor dominá-lo do que matá-lo, certo? Dominic continuou resmungando enquanto pegava a lança demoníaca. Ele estava perguntando a Evard, mas Evard estava olhando fixamente para Eugene, que estava envolto em chamas. Essas eram as chamas da fórmula da chama branca da família principal dos Lyonhart. No entanto, Evard não reconheceu a chama azulada misturada com o raio que cercava Eugene. Ele engoliu em seco sem perceber. Até agora, tinha visto muitas chamas produzidas pela fórmula da chama branca. Ele tinha visto a chama de seu pai há muito tempo, e hoje, testemunhou as chamas de Cian e Ciel. No entanto, a chama de Eugene era diferente da deles. Sim. Evard respondeu enquanto acenava com a cabeça. Havia várias emoções que Eugene podia ler em Evard: inveja, idolatria e ganância. Eugene estava enojado. Ele escondeu suas duas mãos dentro do manto das trevas. Mer já estava sincronizada com a mente de Eugene, preparando-se para a luta que se aproximava. Ela não era a única. Tempest também estava se preparando para a luta. O Rei Espírito do Vento não estava apenas furioso com a situação atual em si, mas também nutria uma raiva enorme pelo fato de que seus inimigos eram a lança demoníaca e o martelo da aniquilação. Dominic se moveu primeiro. Ele era o capitão da primeira divisão dos Cavaleiros Leão Negro. As divisões não recebiam números com base na força, mas Dominic estava confiante de que ele era o Cavaleiro Leão Negro mais forte. Carmen e Genos Lyonhart eram fortes, ele próprio admitia aquilo. Realmente não tinha certeza se iria derrotá-lo se lutassem apenas com sua força e habilidades. No entanto, Dominic sabia que ele era especial. Na história dos Lyonharts, não havia quase ninguém que pudesse controlar perfeitamente as armas dos reis demônios, além do próprio grande Vermouth. O patriarca anterior e o pai de Dominic haviam falecido, porque não foram capazes de lutar contra a maldição da arma de um rei demônio. Dominic manuseava tal arma há décadas. E agora, estava segurando a lança demoníaca. Já que favoreceu o martelo da aniquilação por um longo tempo, ele era mais adepto a usá-lo. Mas mesmo assim, estava bastante confiante em manusear uma lança. Tenho uma ideia aproximada da sua capacidade, pensou Dominic. A luta de Eugene contra Genos Lyonhart não foi a única luta que permitiu a Dominic ter algumas ideias. Você matou o Barang, certo? Dominic perguntou, como se apenas para confirmar. A distância entre Dominic e Eugene foi reduzida em um momento. A lança negra se aproximou do nariz de Eugene. Dominic sorriu enquanto girava o eixo. Aquele cara passou por muita coisa, sabe? Tuuu. A corrente de ar girou junto com a lança e foi tingida de escuridão. Pouco depois, a energia demoníaca saiu do controle, um poder sinistro que era diferente da mana. A arma do próprio rei demônio continha uma quantidade infinita de energia das trevas. Eugene franziu o rosto. Ele tirou as mãos do manto, sua mão direita segurava Vinit e sua mão esquerda segurava a espada sagrada. Vosh! A luz da espada sagrada afastou a energia demoníaca. Os olhos de Dominic se arregalaram em choque com aquela visão. A espada sagrada. Eu nunca ouvi dizer que você possuía a espada sagrada. Dominic deixou escapar em descrença. Acho que o velho não tagarilou sobre tudo, né? Eugene perguntou retoricamente. Parece que não. Dominic gargalhou e balançou a lança demoníaca. Clã. A lança demoníaca e Vinit se enfrentaram no ar. Quando Eugene olhou para Vinit sendo corroída pela energia da lança demoníaca, ele começou a usar a fórmula do anel de chamas. O vento que envolveu o corpo de Eugene aumentou. O furioso Tempest se ergueu. Quando o Tempest aumentou o vento, a chama e o raio de Eugene se misturaram a ele. Eugene estava usando magia.
Não, Eugênio estava simplesmente fazendo sua mana explodir. Ele está apenas detonando a mana. Como uma explosão de mana comum pode ser tão poderosa? Dominic pensou, chocado. A mana de Dominic e a energia demoníaca da lança demoníaca se fundiram em uma, formando uma defesa que o protegia perfeitamente de explosões de curto alcance. Era difícil defender sem fazer tanto. Sentindo seu braço tremendo enquanto segurava a lança demoníaca, Dominic franziu a testa. Ele é um monstro, pensou Dominic enquanto cerrava os dentes. Dominic tinha uma ideia aproximada das habilidades de Eugênio. Barang era forte, mas também ganancioso. Como resultado, Dominic conseguiu dar a Barang o que ele queria, transformando-o em uma ferramenta fácil de usar. No entanto, Barang era forte o suficiente para que nem Dominic pudesse derrotá-lo levianamente. Como havia uma chance zero de Barang trair Dominic, o fato de Eugênio ter retornado ileso da Floresta Samar, enquanto Barang não, significava apenas uma coisa: Barang estava morto. Seu controle de mana é delicado e seus movimentos são esplêndidos, Dominic observou. Não era isso. O chão embaixo de Dominic se transformou em espinhos e subiu. Ele saltou para trás e olhou para baixo. Podia ver rachaduras semelhantes a uma teia de aranha se espalhando no chão. Brum! O chão virou. Partículas de terra foram reunidas em vários pedaços e pedras foram divididas em pedaços, todas se transformando em milhares de projéteis. Uma vez formados, esses projéteis dispararam contra Dominic, que estava flutuando no ar. Dominic não foi o único que entrou na luta. Carrancudo, Hector também saltou adiante. Ele havia lutado contra Eugênio antes, mas não ganhou nada com a batalha. Ele não iria ganhar se lutasse com Eugênio agora. Estava dolorosamente ciente desse fato, mas não podia desistir devido às circunstâncias. Enquanto Dominic destruía a terra e os projéteis de pedra, ele encontrou os olhos de Hector. Em seguida, os dois atacaram Eugênio em uníssono, como se fosse natural para eles fazerem aquilo. Eugênio seguiu seus movimentos com os olhos bem abertos. A situação não era suficiente para ele relaxar. O manto das trevas voou alto. De dentro da escuridão do manto, Eugênio lentamente puxou a caixa, que estava envolta em luz vermelha. Eugênio não precisava segurar a caixa, pois sua consciência estava conectada ao cajado e Mer também o ajudava de dentro do manto. Quando a luz vermelha conectou Eugênio ao cajado, a caixa flutuou na frente dele. Dança selvagem da chama ardente, murmurou Eugênio. Ele lançou uma magia do tipo fogo do sétimo círculo. A mana de Eugênio estava ondulando ao redor dele, mas agora havia se tornado lâminas de fogo que queimavam com tons escarlates. Eugênio agora parecia estar armado com dezenas de lâminas. As lâminas eram conectadas à consciência do conjurador e seguiam suas ordens. Esse tipo de magia combinava bem com Eugênio, já que não precisava controlá-las sozinho. Mer as controlava em seu nome enquanto lia sua mente. As lâminas incandescentes de Eugênio e a espada de Hector se chocaram. As lâminas dançantes selvagens de Eugênio tentaram se alojar em Hector. Hector desviou os ataques, tentando ao máximo evitar ser morto pelas lâminas. Enquanto isso, remexeu na bolsa perto da cintura com a mão esquerda. Os fortalecimentos do artefato não eram suficientes e ele precisava de algo extra. Depois que bebeu a poção de sua bolsa, o mundo ao seu redor mudou. Os olhos de Hector foram capazes de ver mais coisas com maior precisão. Em contraste com o mundo que parecia mais lento aos seus olhos, ele agora se tornou mais rápido. Estou ficando maluco, pensou Hector. Ele estava realmente vendo as coisas lentamente. Hector sentiu um calafrio ao observar as lâminas de fogo de Eugênio se aproximando de seu pescoço.
Era lento. Estava definitivamente se aproximando em uma velocidade lenta, mas não conseguia pensar em uma maneira de evitar esses ataques perfeitamente. Sua rota de fuga já estava bloqueada. A única maneira de Hector minimizar os danos era avançar. Acabamos de começar a lutar, mas já estou sendo encurralado. Quantos passos à frente ele lê? Hector também estava confiante em lutar e descobrir o próximo movimento de seu oponente. No entanto, não pôde deixar de perceber o quão sem sentido sua confiança era. Abaixando-se, Hector avançou. Enquanto avançava pelas lâminas em chamas, ele viu uma chama gigante. Era ninguém menos que Eugene. Os olhos de Eugene estavam brilhando ainda mais poderosamente do que as chamas que o envolviam. Quando Hector viu uma faísca de relâmpago, ele instintivamente estendeu a mão esquerda. Se arrependeu de ter tomado a poção. Em seu mundo em câmera lenta, ele podia perceber o que aconteceria com seu corpo. Seu futuro era cruel, mas não podia recuar. Eu realmente não deveria estar aqui, pensou Hector. Pelo menos, felizmente, ele não estendeu a mão direita. Slash. O raio mutilou seu braço esquerdo. Cerrando os dentes para não gritar, Hector torceu a cintura para arremessar a espada. A espada voou na direção de Eugene, mas não o alcançou. O vento pairando em torno de Eugene quebrou a espada em pedaços. Dominic ficou surpreso. Eugene facilmente dominou Hector como se ele fosse uma criança. Maravilhado com o fato, Dominic perfurou o chão com sua lança demoníaca. Ele havia apenas empurrado para baixo, mas todo o lugar tremeu e o chão desabou. A espada sagrada é realmente digna de sua reputação, pelo que vejo, Dominic observou. Eugene bloqueou a lança demoníaca com a espada sagrada. Então, quando Dominic extraiu mais energia da lança demoníaca, a espada sagrada brilhou mais forte, afastando a escuridão. Não posso usar a floresta da lança agora, mas a lança demoníaca tem mais um ataque poderoso. A mana de Dominic se transformou em uma chama gigante, ressoando com a lança demoníaca. Com Dominic como o centro, a escuridão total se espalhou. Os lábios de Eugene se contraíram quando viu tal visão. Ele estava bem ciente do que iria acontecer agora. Espinhos dispararam da escuridão. Eugene já havia usado a dança selvagem da chama ardente, mas não foi o suficiente para cortar os espinhos, pois suas lâminas de fogo se dissiparam quando tocaram os espinhos negros. Dentro do manto, Mer gritou: Sir Eugene, você precisa recuar. Como ele teve experiência em primeira mão com o ataque de muito tempo atrás, Eugene definitivamente sabia disso. No entanto, não recuou. O vento de tempeste balançou o céu. Ele sabia o que Eugene estava tentando fazer, mas seu plano feriu o ego do rei espírito do vento. Não tenho escolha. Tempeste resmungou, mas isso não significava que não iria cooperar. Ele não tinha escolha em primeiro lugar. Mesmo os reis espírito não podiam desafiar as ordens da pessoa com quem fizeram um contrato. Assim, o vento de tempeste criou uma muralha gigante atrás de Eugene. Dominic estava golpeando com sua lança, mas não conseguia entender o porquê Eugene estava construindo uma muralha. Não parecia que sua intenção era bloquear o ataque da lança demoníaca. Em vez disso, parecia que a muralha estava limitando o raio do ataque. Era natural que Dominic pensasse assim, já que a muralha de vento havia bloqueado não apenas as costas de Eugene, mas também seus lados. Que diabos ele está tentando fazer? Pensou Dominic. De repente, sentiu um calafrio. Ele não sabia o porquê. Parecia que o tempo havia se tornado muito mais lento. Dominic desenvolveu sua intuição ao passar toda a sua vida como um artista marcial. Essa intuição o alertava sobre algo perigoso que estava para acontecer. Mas por que estava avisando-o? A espada sagrada e Vinit não estavam mais nas mãos de Eugene.
Ele lançou um feitiço de barreira, não um feitiço de ataque, através do caixa flutuante. A parede criada pelo vento e pela magia fez Dominic e Eugene se enfrentarem de frente. No momento em que Eugene terminou de construir a muralha, Dominic fez os espinhos da lança demoníaca subirem bem debaixo de seu nariz. O que Eugene estava tentando fazer? Era tarde demais para bloquear ou evitar o ataque de Dominic. Tinha que ser, mas o frio na espinha de Dominic não desapareceu. Em vez disso, tornou-se mais forte. Ele não era o único tremendo. A lança demoníaca também tremia. Seu cabo estava tremendo. Esta velha arma sabia o que havia acontecido 300 anos atrás. Uma luz fraca cintilou dentro do manto aberto de Eugene. O que é aquilo? A luz era tão branca que quase parecia pálida. Era fraca, mas ficou maior. Eugene puxou a longa luz, parecendo como se estivesse puxando uma lua crescente. Todos os espinhos gerados pela lança demoníaca foram esmagados. Dominic não conseguia entender a lua à sua frente, mas tinha certeza de uma coisa: não podia tocá-la. Ele morreria se o fizesse. Dominic reuniu energia demoníaca dos espinhos esmagados para construir uma muralha de defesa, mas a muralha não foi capaz de bloquear a luz, nem por um segundo. Aquele luar horrível iluminava cada pedacinho da escuridão que tentava se espalhar. Eu deveria fugir, percebeu Dominic tardiamente. Eugene não construiu a muralha para limitar o alcance de seu ataque, ele o fez para impedir Dominic de evitar o ataque de Eugene desviando para o lado. Havia duas coisas que Dominic poderia fazer: seguir em frente e ser dilacerado pelo luar, ou continuar recuando até ficar exausto. A espada do luar. Dominic não foi quem falou o nome da espada. Era Evard Lyonheart, olhando para a espada de Eugene com os olhos arregalados. A espada inteira estava coberta pelo luar, até o cabo. Evard não sabia o que era aquela espada. A espada do luar não foi registrada no tesouro dos Lyonheart, não, na história do mundo. No entanto, o ser conectado à mente de Evard conhecia a espada. Os espíritos das trevas que se espalharam por Evard se reuniram em um só lugar. Uma escuridão semelhante à tinta se espalhou nos olhos dourados de Evard, tornando-os completamente pretos. Pontos vermelhos apareceram no centro de seus olhos negros. Um espírito das trevas que não foi capaz de assumir forma envolveu o corpo de Evard. Atraído pelas trevas, Evard agarrou o martelo da aniquilação no centro do círculo mágico. Quando Evard agarrou o martelo, Eugene instintivamente olhou para ele. Oh, meu Deus! Tempest sentiu a presença do espírito das trevas que cobria Evard. A presença o deixou desesperado. Não estou me enganando em nada, certo? Eugene murmurou e colocou a mão sobre o peito esquerdo. Estou sentindo a mesma coisa que você. Tempest confirmou. Eugene cravou ferozmente os dedos no peito como se fosse agarrar seu coração. O espírito é o remanescente do rei demônio,